Olá pessoal, vamos resolver a prova da FUVEST 2021 de Matemática. A primeira questão da nossa apostila, que está na descrição do vídeo, ela pergunta a área deste hexágono. Esse hexágono, que aqui eu vou começar a pintar, ele foi definido a partir de alguns vértices, são 5 vértices, e estes 5 vértices estão definidos no centro das figuras geométricas aqui apresentadas. Então você tem o centro do quadrado e o centro geométrico deste triângulo, que é inclusive equilátero. A partir dessas informações, vamos tentar entender como ele define esse ponto central. Todo quadrado, para ter um ponto central, ele precisa ser dividido por retas que cortam ao meio o seu segmento. Portanto, esta reta, que seria o lado do meu quadrado, foi dividida ao meio, assim como esta reta, que é o lado do quadrado, foi dividido ao meio. Com isso, essas outras mediatrizes, digamos assim, elas vão se encontrar formando 90 graus aqui, justamente no ponto central do quadrado. Essas mesmas retas, que são mediatrizes do quadrado, formando 90 graus, tanto com o lado quanto com o ponto central, vão definir a metade do lado do nosso quadrado. Como o lado do quadrado também coincide com o lado do triângulo equilátero, nós também temos a metade do segmento da lateral do nosso triângulo. Esses dois pontos, que podem ser definidos como mediatrizes, se encontram num ponto, e este ponto define o centro do triângulo. Para calcular a área desse pentágono, seria interessante nós tentarmos entender então essas áreas. A do quadrado já não está tão difícil. Chamando Azinho a lateral toda do nosso quadrado, assim como também será Azinho o lado do triângulo, nós podemos dizer que aqui será A sobre 2 e aqui A sobre 2. E que a área, esse pedacinho, é justamente 1/4 da área total. Com isso, a nossa área do quadrado sendo A ao quadrado, esse quadrado novo, que seria esse pequenino aqui, Qzinho linha, será A ao quadrado sobre 4. Perceba, portanto, que essa área nova é 1/4 da área antiga. Isso já ajuda-nos bastante. Nós vamos guardar essa informação para as próximas etapas. Agora, com relação ao triângulo, seria interessante para nós confeccionarmos um triângulo à parte, onde nós conhecemos a sua base, que vale A. Esta seria a definição da altura do triângulo equilátero, e estes são os pontos de encontro dessas mediatrizes, que estão justamente nesse centro do triângulo equilátero. Nós sabemos então que aqui nós temos A sobre 2, neste segmento, e que isso aqui forma 90 graus. Da mesma forma, a altura forma 90 graus. E eis que surge a relação que me interessa. Definindo a altura do triângulo equilátero como lado raiz de 3 sobre 2, nós podemos fazer uma regra de 3 envolvendo a área desta região com a área deste outra metade do meu triângulo. Nós sabemos que a área do triângulo vale T, e isto daqui que eu estou marcando vale T sobre 2. Portanto, vamos fazer a seguinte semelhança de triângulos. Essa altura, que é A raiz de 3 sobre 2, ela está para a metade da área do triângulo. Da mesma forma que este segmento aqui, que é a alturinha desse outro triângulo pequenininho, A sobre 2, está para a área que nos interessa, esse pedacinho. Vamos chamar de área X. Porém, as medidas devem estar ao quadrado, pois nós estamos proporcionando o segmento com a área. Efetuando as simplificações, veja que aqui vai ficar bem simples, nós temos apenas a raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, que equivale a 3. Triângulo sobre 2 vezes dividido pela área X. Assim, esta área X, ela será o triângulo sobre 2 dividido por 3. A área do triângulo sobre 6.
Note que essa área X é metade da que eu desejo. Eu preciso também dessa outra regiãozinha, que vamos chamá-la de T'. Portanto, essa área T' é o dobro desta área que nós acabamos de determinar. Portanto, T sobre 3. Com isso, nós podemos agora efetuar o somatório das pequenas áreas definindo este pentágono. A área desse pentágono ela vai ser definida com 2 Q' mais 3 regiões que se referem a T'. 3 T'. Como nós já definimos T' e Q', basta calcular então a área deste pentágono. 2 vezes Q', 2 vezes Q sobre 4, mais 3 vezes T', que é T sobre 3. Portanto, a área do nosso pentágono ela será metade do quadrado mais um triângulo inteiro. Sendo essa a resposta dessa primeira questão.